Centro Diagnóstico Arapiraca realiza ultrassonografia geral e Doppler, ultrassom vascular, ultrassonografia 4D, punções e biópsias guiadas ao ultrassom com a mais alta tecnologia, que confere ao CDA resultados precisos por profissionais altamente qualificados. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97 Centro. Fones 3482-7427 e 3482-7428. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520 AL. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. A Fórmula está completando 30 anos de... Dia todo, Dona Novo, Novo Nordeste FM 91,5, Rádio Novo Nordeste. O programa mais saudável pra você. Saúde em Foco com André Feliz. Muito bem. Veste muito bem mesmo. GB Multimarcas, exclusividade Gino, Benotti e Bravo, que fica aqui na Praça Bom Conselho 41, no centro da cidade. O telefone e o WhatsApp, para você que é homem, que gosta de se vestir com estilo, com elegância e também, sobretudo, com preços muito bacanas. Olha o telefone e o WhatsApp da GB Multimarcas, 99652-2678. Hoje eu tô aqui mais uma vez de Bravo só tem um nome, calça esporte fino. Olha a promoção, calça esporte fino, calça social, bermudas e malha básica com desconto de até 30%. Só na GB Multimarcas você vai se vestir desse jeito, né? Muito bacana. Lembrando que lá no laboratório Nabuco Lopes, além do exame toxicológico que tem o menor preço do mercado, R$190 à vista, você faz agora também o teste, o exame de sexagem fetal. Isso mesmo, você que está ligeiramente grávida e que não sabe aí o sexo, né, do seu bebê, você faz também agora por R$199 lá no laboratório Nabuco Lopes, o exame de sexagem fetal por R$199. Fica na Rua Fernandes Lima, 531, ao lado do Mascate, que não, fechou, né? Ao lado ali do Ministério do Trabalho. Isso, o endereço mais correto é esse, na Rua Fernandes Lima, 531, ao lado do Ministério do Trabalho. Telefone 3522-5826. Minha convidada de hoje é a médica veterinária Jéssica Algaier. Nós estamos gerando imagens aí direto do YouTube, no canal da Rádio Novo Nordeste FM 91,5 e também pelo Facebook, facebook.com/Novo Nordeste FM. Responsável, Jéssica, por que desse tema? E vamos falar então o que é posse responsável. Bom dia. Bom dia. Então, é um tema muito importante hoje em dia, né? E hoje é uma das questões mais urgentes que a gente observa na construção jurídica. Nós temos uma crescente, né, demanda observada na sociedade, porque as pessoas têm obtido cada vez mais laços afetivos com algumas espécies que acabam transformando tanto cães quanto... A gente está falando aqui mais de animais domésticos, né? Cães e gatos como entes familiares. Regredir um pouquinho, a gente sabe que o relacionamento entre o homem e animal, a domesticação, ela nem sempre foi ética e nem muito menos ambientalmente correta, né? Então, assim, hoje nós observamos que cerca de 59% da população brasileira possui um animal doméstico, sendo que 44% são cães, né? Então, nós sabemos que temos
inúmeros benefícios que esses animais podem causar para a gente. Então, são benefícios psicológicos, fisiológicos, sociais, né? Animais que ajudam a diminuir a depressão, o estresse, a ansiedade. Animais melhoram o nosso humor. Fisiológicos em relação a diminuir pressão, diminuir a frequência cardíaca, aumento da expectativa de vida, tanto dos animais quanto das pessoas mesmo, estimular a atividade, ressocialização de pessoas, ajuda em questão de crianças, né, que têm distúrbios comportamentais, então, deficientes. Então, tudo isso é muito importante. E a presença dos animais, hoje em dia, ela também vem mudando um comportamento da pessoa. Então, pessoas que têm animais já não tem tanto, a gente já diminui um pouco a taxa de natalidade por ter um vínculo, né, com esses animais. Então, o animal ele passa a ser um membro familiar, é um animal de dentro de casa, não é um animal que fica só no quintal. E passa a fazer parte do orçamento, né? E esse animal também é ser assistido tanto na vida quanto na morte. Só que, ao mesmo tempo que a gente passa a ver todas essas séries que são positivas tanto para as pessoas, a gente tem que ver o lado negativo também, né? Sobre outras perspectivas, sobre a questão da superpopulação, sobre a questão do abandono, dos maus tratos, da crueldade, né? Então, assim, a gente sabe que o humano, ele tem a característica de ter um sentimento de amor e, ao mesmo tempo, ser muito cruel, né? Então, é muito importante a gente falar sobre esse tema. Principalmente, esse tema está muito relacionado à responsabilidade. Então, realmente é o que o título diz. Responsabilidade ao se ter um animal. Exato. Eu até, as pessoas podem até me julgar de forma errada e que o façam, não tô nem aí. Sou candidato a nada mesmo. Eu vou dizer que ter um animal de estimação, um pet, é como ter um filho, tá? Só faça se você tiver condições de manter. Infelizmente, tanto vale para os humanos que se reproduzem, não vou nem dizer igual a animais, né? Porque tá difícil. Você conseguir dizer como é que o ser humano se reproduz hoje, né? Mas ao mesmo tempo fica muito fácil, porque você ter um filho hoje e criá-lo, mantê-lo, é ter responsabilidade, né? Você não pode criar uma criança para abandonar, para deixar, como a gente vê e ouve todos os dias, mães saem, deixa um bebê em casa sozinho e a vizinha que ligou lá pro cunhado do cachorro da Glória Pires e resolveram lá, foi o conselho tutelar, foi a polícia, foi o escambau lá, resolver a situação por causa da crueldade e da irresponsabilidade de uma mãe com um filho. E agora eu vou falar, a gente está falando dos pets. A gente sabe, graças a Deus eu não vejo, não quero ver, como eu vinha ele falando antes de vir para cá, eu não gosto mais de ver vídeos que tenham conteúdo de agressão a animais, eu não compartilho isso, eu não compartilho vídeos que têm assassinato de pessoas, né? Não compartilho vídeos que têm crueldades com pessoas. Eu recebi os vídeos da escola de Suzano, eu não assisti os vídeos, eu não quis ver, né? Não me interessa. Basta saber, né? Basta saber que a gente já tem tanta tragédia de que isso. E eu vejo, eu já cheguei a assistir, já fiquei com o coração na mão, pessoas que colocam o carro no acostamento e descartam os seus bichinhos e o bichinho sai correndo. Eu posso ver esse filme, quando eu falo para você aqui, 100 vezes da minha cabeça e 100 vezes eu fico amargurado, porque é ser muito canalha. Tem o vagabundo aí, Gustavo? Solta o presidente aí. Vagabundo! Pronto, é isso aí. Eita, cabrão! Né? A gente não tem como qualificar, a não ser desse jeito aí.
ao caratismo, né? Aí, Jéssica, pra gente falar é o seguinte, é ter a guarda de um bichinho e não lhe deixar faltar nada. É zelar por sua saúde, sua alimentação, seu amor, sua segurança, respeitá-lo e respeitar suas características, hábitos e ser um verdadeiro guardião. As pessoas, na verdade, André, elas têm essa mania de achar que muitas das vezes ela pegando um animal, independente se é um animal de raça, se é um animal sem raça, se pegou na rua, se adotou ou não, que ela tá fazendo um favor àquele animal. E assim, eu tô fazendo um favor de dar comida, de dar um teto para ele, pronto, é isso que eu preciso. Então assim, o conceito de posse responsável é um conceito muito abrangente que está muito além dessa questão de dar comida e oferecer um teto. Então você tem que ter responsabilidade, você tem que ter essa questão, tipo assim, de oferecer atendimento às necessidades psicológicas desse animal, às necessidades físicas desse animal, às necessidades ambientais. Então, e você ser responsável ao que aquele animal pode causar às pessoas ao lado. Então, por exemplo, se você criou um animal e é um animal que você criou de forma agressiva e esse animal atacou um vizinho, conseguiu sair, atacou, você tem que ser responsabilizado por aquele ato. Porque você é o responsável, você gerou aquilo ali. Então, é por isso que esse tipo de assunto ele é muito abordado, mas deveria ser muito mais. E na verdade, as pessoas, elas sabem o que é, mas só assimilam o que elas querem. Verdade. A gente vai para o intervalo comercial, eu quero falar para você de um negócio bacana aqui, no mesmo tema, falando da ausência dos cuidadores. Que ausência é essa? Férias, por exemplo. Eu vou sair de férias. É bacana eu deixar meu pet em casa 15 dias, 10 dias... Ele sozinho lá, e só ele, água e comida, tá lá. Ele tem água, tem comida, vou comprar uma bacia bem grande de comida, vou comprar uma bacia bem grande de água, vou colocar lá, ele que se vire lá com a sua vidinha lá. Então a gente volta já. O programa mais saudável do rádio. André faz saúde em foco. Desde 76 a gente se entende. Você vai almoçar hoje? Nós da Comedoria estamos esperando por você com o melhor da culinária brasileira e nordestina. Ou se preferir, peça que entregamos para você em qualquer lugar de Arapiraca pelo fone 3522-3100. E se quiser um toque especial para seu evento, contrate a gente. Comedoria, almoço e recepções. Porque todo dia é dia de Comedoria. 3522-3100. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução.
Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco 97 Centro. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520 AL. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió. Tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico do Neto, CRMAL 2503. A Procriança 24 horas Clínica Pediátrica dia e noite cuidando do seu filho realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 horas Clínica Pediátrica. Os olhos são as janelas da alma. Por isso devemos bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Correia, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeira. CRM 4796-AL. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. Quem compara, compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem. Todo dia, o dia todo. Dona Novo Nordeste FM 91,5. Rádio Novo Nordeste. O programa mais saudável do rádio. Saúde Forte. Muito bem, lembrando para você que lá no laboratório Nabuco Lopes, além de você fazer o exame toxicológico pelo menor preço, você vai fazer agora também o exame de sexagem fetal. Isso para descobrir o sexo do seu bebê através do exame de sangue, né? Que bacana. Então, pelo menor preço também R$ 199,00 o exame de sexagem fetal e exame toxicológico R$ 190,00. O laboratório Nabuco Lopes fica na Rua Fernandes Lima, 531, ao lado do Ministério do Trabalho, no centro da cidade. Telefone 3522-5826. Um abraço aqui ao Cidcel, que está assistindo a gente aqui pelo Facebook. André, esse programa é top. Muito obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário, pela sua audiência. Jéssica, a gente está falando sobre
questão das suas férias, né? Haverá pessoas para cuidar do bichinho? Períodos, né? Repare que nos finais de ano e em julho, o número de animais nas ruas é muito maior. É que boa parte da população animais, eu quero doar o meu cachorro porque eu tô grávida. Eu quero doar o meu cachorro porque minha casa é pequena. Caraca, quando você fez isso, quando você não for pegar, você já não tinha visto isso? Você já não pensa na possibilidade? Uma mulher já não pensa na possibilidade, possivelmente, de engravidar um pouco na frente? Aquele cachorro, será que vai se adaptar aí? Quantos e quantos estudos a gente observa falando que a presença de um animal diminui muito a questão de crianças alérgicas, né? Porque ele sempre tem o contato ali com o pelo, e aí faz com que o animal, a criança, desde muito cedo tendo esse contato, diminua, né? Essas questões. Então, assim, impulso é uma das maiores causas de abandono, porque a gente pega no impulso e depois simplesmente descarta, como se fosse um objeto. E toda decisão tomada por impulso geralmente dá errado. Exatamente. Não é verdade? É bom falar também, Jéssica, o seguinte: as pessoas que estão querendo ter um pet, posse responsável, tem que prestar atenção. Claro, na questão financeira, vermífugos e antipulga, vacinas, alimentação, casinhas ou camas para dormir, banhos, né? Transporte, caixa de areia no caso dos gatos, castração, companhia, segurança, adulto versus filhote. Né? E assim, outra coisa, compra raça, pesquisar a raça que você vai ter. Hoje em dia, a gente observa muito essa questão de realmente não compre, adote, né? Essas questões assim, porque realmente temos muitos animais abandonados. Só que assim, existem algumas especificações, por exemplo, se eu quero um animal de guarda, nem sempre um animal que eu vou adotar, ele vai servir para essa funcionalidade, né? Porque a gente não sabe quais foram os cruzamentos. Então, assim, se você quer um animal de raça, a especialidade, aquela raça específica, ela tem um objetivo, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes julgam essa questão de a pessoa ter um animalzinho de raça. Mas se realmente é para aquela finalidade, para o que ela precisa, então eu não vejo problema, desde que tenha uma fiscalização, uma legalização disso tudo, porque hoje nós temos um comércio desenfreado, né? Então qualquer pessoa ela pode fazer um canil no seu quintal. Então você vê ali muita gente vivendo hoje de comércio animal sem dar estrutura nenhuma àqueles animais. Então todo cio coloca a fêmea para cruzar. Então, não respeitando a idade, né? A idade fisiológica, o animal parindo de 6 em 6 meses, isso é um maltrato também. Não é só a questão de bater, não é só a questão de judiação desse animal. Isso também é considerado um maus tratos, né? Você não respeitar a condição fisiológica daquele animal. Então, assim, é óbvio que essa questão da adoção, ela tem que ser voltada, né, muito mais porque nós temos muitos animais abandonados hoje. Então, se a gente for observar, só assim, números jogados assim. Então, a cada criança humana nasce em torno de 15 cães e 45 gatos. Tá? Então, assim, uma cadela, no prazo de 6 anos, ela gera indiretamente cerca de 64 mil filhotes. E uma gata, em torno de 7 anos, gera indiretamente cerca de 420 mil novos gatinhos. Então, assim, a gente tem que parar para pensar, a gente tem que começar a cobrar política pública em relação a esses animais abandonados. Porque, assim, antigamente, as políticas públicas elas estavam voltadas e relacionadas somente ao combate
e a disseminação das doenças, né? Então, assim, pegar os animais que estavam doentes e realmente sacrificar para evitar a disseminação. E a gente sabe que isso não resolve, né? A gente sabe que não resolve. Essa questão de captura e extermínio tá provado que não resolve o problema. Qual é a chave? A chave é a prevenção ao abandono. Só que a gente precisa também ter isso na nossa sociedade. E também tem uma coisa importante. Eu vejo algumas pessoas criticarem muito o Centro de Controle de Zoonoses, mas eu vou citar um local aqui, que inclusive, eu acho que foi a prefeitura que fez a remoção, porque até isso se faz aqui na nossa cidade. Ali próximo ao Clube da Caixa tem um terreno baldio que o proprietário já havia cercado porque descartavam lixo e entulho lá, né? Quando descartavam lixo, é claro que os cães vão para lá para abrir os sacos, para comer os restos dos alimentos que se descarta ali. E como se não bastasse, o dono foi, cercou e colocou lá uma placa, proibido colocar lixo e entulho nesse local. As pessoas estavam colocando agora na via, antes da cerca. E eu acredito que foi a prefeitura que mandou recolher ali. Tá? Quando você descarta um animal, Jéssica, quando você faz esse abandono do cão, do pet, é muito fácil terceirizar a responsabilidade do poder público. Aí é fácil vir aqui e descer o pau no Centro de Controle de Zoonoses. Ele tem a sua responsabilidade? Ele tem. E ele tem que trabalhar como tal. Ou então fecha de uma vez, né? Se não serve para nada, fecha. Como tantas outras coisas que devem ser fechadas por aqui. Mas nesse caso o que falta é o quê? Educação. Educação do povo, isso. Não descartar o animal. É muito fácil. Eu coloquei meu gatinho lá e tudo. Amanhã, prefeito, o Centro de Controle de Zoonoses não funciona, não. Claro, o seu animal não funciona porque você descartou um bichinho na rua. Aí você vem agora criticar a administração pública, ou estadual, ou federal, ou que o valha, por conta da sua irresponsabilidade, né? Da sua incompetência, né? Eu fico tão dolorido quando eu vejo isso, Jéssica, quando eu ouço também falar que uma mãe descartou uma criança numa caixa de sapato. Para mim não tem diferença nenhuma. Quem quiser achar ruim o que eu tô falando, que ache, porque é uma vida. Ninguém quer perder. Pergunta aqueles donos lá de Brumadinho, que viviam da horta, que viviam dos seus animaizinhos ali, que viviam daquelas vaquinhas que tiravam leite, que sustentavam seus filhos, suas famílias. Pergunta que falta que elas estão fazendo agora, né? Que não foi um desastre. Aquilo é um crime, né? Que se comete aqui com a assinatura de algumas autoridades, chancelados por algumas autoridades. Mas você falando sobre isso, por exemplo, a alimentação, Jéssica, desses animais que a gente tem posse, como é que deve ser? Porque tem aquela alimentação que fica exposta no meio da rua, logo falar assim, os sacos abertos lá, ali pousa moscas, à noite o rato vai lá e come, dá uma mordidinha, né? O que é que pode acontecer com esses animais que as pessoas compram alimentos a granel para eles? Uhum. Então, podem acontecer intoxicações, né? Então, assim, eu sempre brinco Sempre brinco não, eu sempre dou o exemplo da questão de quando a gente abre um pacote de bolacha. Se a gente não vedar bem, de um dia para o outro aquela bolacha não tá mole. Então, assim, você sente prazer comendo aquilo ali? A ração é um alimento. A ração ela não pode ser considerada qualquer coisa. Então, se o saco tá furado, se você observou alguma diferença quando abriu o saco, se você viu ali alguns bichinhos, é normal? Não é normal. É um alimento, aquilo ali o animal vai se alimentar, que precisa ter aqueles nutrientes para poder fazer a digestão, fazer a absorção e para poder, né, crescer bem e ter a sua funcionalidade fisiológica normal. Então, se algo está errado, ele pode acontecer uma intoxicação grave. Ninguém compra feijão com gorgulho para comer em casa, né? Então, não é a mesma coisa. Então, assim, será que a gente tem como, eu sempre falo, será que tem como a gente ter a certeza da validade daquela ração que está ali há
há tanto tempo? Então, às vezes, o que acontece? O saco, tá ali, um saco a granel aberto, vai diminuindo, você vai vendendo, sobra lá um pouquinho no final. Aí você coloca um saco novo em cima. E aquele finalzinho vai ficando ali há muito tempo. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. E a umidade vai tomando. Exatamente. E ali aquele restinho vence a validade e acaba contaminando todo o resto. Então, assim, o ideal é que você seja o responsável pela abertura e pelo fechamento daquele saquinho. Então, o ideal é sempre comprar um saco fechado, onde você terá a responsabilidade de saber se está bem vedado, se não está bem vedado, né? Então, colocar num pote diferente, que tenha uma vedação melhor. Não deixar a comida exposta o dia todo, porque isso não é legal. Sofre ação da umidade, sofre ação de luz. Todo mundo percebe que o saco de ração, geralmente, ele é o quê? Na parte interna. Ele é sempre prateado, né? O saco na parte externa, às vezes, é preto, às vezes tem... A coloração, geralmente, é do lado de fora. Por quê? Porque a comida, ela sofre a ação da luz. Então, acaba perdendo nutriente com essa ação. Então, assim, a gente tem que tratar o alimento do animal realmente como alimento e não como uma coisa qualquer. Então, se você viu alguma coisa diferente, se você pegou o grão, tá observando que o grão tá macio, é porque não tá legal, porque ele tá com umidade. Você acha que o seu cachorro ficaria satisfeito ao comer aquilo ali? Às vezes ele come porque não é a única coisa que tem para comer. Se ele não comer aquilo ali, ele vai ficar sem aquela alimentação naquele momento. Então, a gente tem que saber manusear e tem que saber tratar a ração realmente como um alimento dele. Muito bem, a gente vai para o nosso último intervalo comercial. Na volta, a gente vai continuar falando sobre isso. Vou falar um negócio para você. A gente que pobre é o cão. Estar pobre não é sinônimo de que você não possa consumir coisas boas. A gente precisa parar com essa cultura aqui no nosso país. Né? Afinal de contas, é um desejo meu, aqui do André Pepe, eu tenho certeza de todos que fazem o SICOM. Quando você vai fazer sua feira, você coloca no seu carrinho a melhor marca que você acha de feijão, a melhor marca que você acha de arroz, o melhor referência de frango, de peixe, de carne, enfim. A gente vai continuar falando sobre isso depois do intervalo. A gente volta já. Programa Saúde em Foco, com André Pepe, 91,5 no Nordeste FM. Está chegando a hora do almoço. Que tal ir na comedoria e saborear o que há de melhor na culinária brasileira e nordestina? Pensou naquela salada? Naquele peixe, naquele grelhado e as sobremesas. E por falar em sobremesas, aos domingos elas são por nossa conta. Comedoria, almoço e recepções, porque todo dia é dia de comedoria. 3522-3100. A saúde da mulher deve... E exames na Santa Casa de qualquer lugar, aqui pelo WhatsApp. Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió, tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o...
Entendeu? E o pior, ele é assim com as coisas dele. Uma vez um primo meu, esse meu primo chegou a ter 20 lojas do Boticário no ABC Paulista. Aí esse cara disse assim, André, sabe qual é a diferença do pobre para o miserável? Eu disse, tem. Ele disse, claro que tem. Não sei não. O pobre é o cara que tem dinheiro para comprar um fusquinha e compra um fusquinha. Eu disse, tá, continua isso. O miserável é o cara que tem dinheiro para comprar uma Ferrari e compra um fusquinha. Ele é tão miserável, mas ele é tão miserável que é miserável para ele. Ele é o cara que ele não se dá o luxo de ter uma cadeira boa para sentar, porque ele acha que ele não merece conforto. Não, o sofá velho tá bom. Entendeu? Aí a galera diz assim, você não é assim. Eu nunca fui assim em lugar nenhum na minha vida. Lógico que quando eu estava liso, eu não ia jantar no República dos Camarões. Né? Eu não vou fazer isso de forma irresponsável. Mas, bicho, não precisa você jantar no República dos Camarões. Tipo, tá, vocês estão namorando. Cara, o Bruno pode levar você para jantar na San Genaro, que com uma pizza de R$40 vocês vão jantar muito bem, obrigado. Precisa ser no República dos Camarões, que custa R$120, que custava, né? Um prato, vamos dizer assim. Não tem necessidade, velho. Agora, quando você pode, quando é bacana, sem problema nenhum. Por que eu estou dizendo isso? Não seja miserável com o seu bichinho não, cara. Entendeu? Às vezes, pronto, a ração do Bolota acabou. Eu tenho que comprar a ração que eu compro lá. Às vezes acabou a ração do Bolota, a Valéria veio me avisar no sábado de tarde, São Chiquinho estava fechado. Eu ficava puto, bicho. E agora eu vou ter que comprar aquela bosta lá do supermercado por sua culpa. Uma porra de uma pedigree. E precisa disso. Eu digo, precisa, porque se você tivesse me avisado de manhã, eu tinha pego lá no São Chiquinho a ração do Bolota. Eu passo pela frente todo dia para levar a lana no negócio, no inglês. Não é? Aí o cachorro vai comer um negócio de última, aí você não vai jogar o pacote fora, vai? Você vai ficar dando aquilo ali pra ele, né? Aí quando ele disse, sabe, quando tiver você se vê a penúltima porção, você me avisa. Muito bem. Investe bem mesmo. GD Multimarcas, exclusividade Gino Benote Bravo. Olha essas promoções. Calça esporte fino, calça social, bermudas e malha básica. Tudo com até 30% de desconto. Moda masculina com estilo, qualidade e preços justos. Fica na Praça Bom Conselho 41, 99652-2678. Lembrando para você que lá no Laboratório Nabuco Lopes, você faz além do exame toxicológico pelo menor preço, R$190. Agora, o exame também de sexagem fetal, para você, futura mamãe, saber o sexo do seu bebê por R$199, somente no Laboratório Nabuco Lopes. Fica na Rua Fernandes Lima, 531, no centro, ao lado do Ministério do Trabalho. Muito bem, estou falando com a Jéssica Algaer, médica veterinária aqui do São Chiquinho Pet. A gente está falando sobre posse responsável. A gente falava aqui, Jéssica, da questão da alimentação. Está falando aqui no intervalo que lógico que você vai comprar as coisas para o seu pet dentro das suas posses, dentro daquilo que comporta dentro do seu orçamento. Mas lá atrás, antes de ter a posse, você tem que pensar, eu vou dar uma vida de qualidade para ele, né? Porque eu me lembro, Jéssica, nos meus tempos de criança, há 35 anos atrás, as pessoas apenas para guardar o ambiente, né, para guardar o quintal, porque era o cão e dava restos de comida. A comida do cão era o que sobrava do almoço. Então ele comia lá o arroz, o feijão, a farinha, a carne, o sururu. Naquele tempo sururu era comida de pobre, né? Eu comi muito sururu. Glória a Deus. Como eu não posso, eu amo também, mas agora devido a diverticulite, o negócio tá meio brabo aqui, não tô podendo nem ver a foto. Mas brevemente, estômago, aguenta aí que você vai comer uma sururuzada boa. Então, tem outros cuidados, por exemplo, a questão do vacinal dos cães e dos pets, né, Jéssica, que precisam ser dadas
Você já falou de várias doenças aqui. Exatamente. Então, assim, a posse responsável, ela engloba tudo isso, né? Desde alimentação, saúde, e a saúde, ela tá dentro desses itens, né? Então, hoje nós temos a campanha vacinal gratuita contra a raiva, né? Então, assim, não é uma desculpa para você não conseguir vacinar o seu animal. Óbvio que a vacinação, ela deveria ser, todas as vacinas deveriam ser de forma gratuita, né? Mas nós estamos em um país que não nos proporciona isso. Ela tem que ser ampla, ela tem que ser feita para todos. Não é só para aqueles que têm... Assim, o que eu acho muito, muito errado ainda é, por exemplo, por que não vacinar os animais que estão na rua, que são os animais errantes? Esses são os que mais precisam dessa vacina. Por exemplo, estamos citando, então, o exemplo da vacinação em si. Mas esses são os animais que mais precisam desse procedimento. Claro que a gente faz essa vacinação anual para conseguir a erradicação da doença, né? E nós temos um sucesso muito grande com esse tipo de protocolo, né? Mas, por exemplo, a questão esterilização desses animais, né? Para evitar essa superpopulação, um meio de fazer uma vacinação desses animais que são errantes para não acontecer a disseminação das doenças. Então, quando a gente tem a posse desse animal, nós temos que saber que temos que fazer isso obrigatoriamente. A vacinação, ela é de forma obrigatória. Porque se a gente não vacina, coloca todos os animais que estão em volta em perigo, em risco, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade em relação a isso. E, às vezes, as pessoas também estão nas ruas e são atacadas por matilhas, né? E aí vai culpar os animais. Olha, eu fui atacado, tem que matar, né? Eu ouvi, eu não quis ler para não me aprofundar muito, como eu falei, eu estou evitando esse tipo de coisa, mas nesse final de semana aqui, tocaram fogo num morador de rua, se é que se pode dizer que alguém mora na rua. Eu não conheço, né? Eu gostaria de viver muito num lugar onde eu não tivesse que ouvir esse tipo de coisa. Aí você vai dizer assim, vai fazer o quê? Bom, eu não sei. Eu só sei que eu acho que o governo tem que fazer alguma coisa. E as pessoas também. Eu já entrevistei o pessoal do albergue aqui. Até vou voltar a trazer. Se não solucionar, pelo menos diminuir, né? Diminuir. Né? A solução eu acho que está muito à frente do que a gente imagina. Mas pelo menos atitude. Pelo menos uma atitude para diminuir, para minimizar. Tô falando de pessoas e de animais mesmo que vivem na rua, né? Isso, errantes. E assim, a gente vê os bichinhos. A minha filha, por exemplo, ela chora quando ela vê algumas cenas. Te falei uma que ela chorou quando viu ontem. Uhum. E eu vi uma cena um dia desse, próximo da minha casa, um cão tomando água do esgoto. Eu falei, meu Deus, né? E o meu tá em casa, toma água normal da torneira, mas... não vou dar água mineral pro cão porque eu não sei nem se ele gosta. Mas assim, ele toma a aguinha dele lá todo dia, come a raçãozinha dele lá, comprada lá com o São Chiquinho, de qualidade, de procedência, né? E por que a gente fala isso? Jéssica, na sua opinião, como especialista, é fácil você identificar quando um cão foi adotado, um cão largado, que ele foi adotado e ele passa a ter realmente uma posse responsável? Com certeza. Isso, você muda a característica, né, do animal. Tem adotados no Chiquinho? Muitos pacientes? Bastante. Tem bastante, sim. Graças a Deus. E como é o perfil desse como é o nome do cuidador? Do cuidador não, do tutor. Eu geralmente chamo de proprietário mesmo. Sim. Tá? Então, assim, geralmente a gente observa um animalzinho muito assustado com tudo, né? Com todo o ambiente, com todo
as pessoas, os atos que a gente vai fazer, ele é muito assustado. E após esse momento, numa casa nova, você começa a observar um animal totalmente diferente, né? Com um comportamento totalmente diferente. E isso vem muito desse proprietário, né? Que passa, como a gente estava falando aqui, o animal ele só passa o que ele recebe. Então, se ele tá demonstrando, né, aquele sinal de que ele está bem, que ele já está confortável, que ele já não sente medo, é porque ele está recebendo algo muito bom dentro daquela nova família. E também a questão de acolhimento. Exatamente. Junto à família, aos filhos. Aliás, o perfil dos clientes do São Chiquinho Pet são casais com crianças? Geralmente sim. Geralmente família, né? Geralmente mais familiar, que uma família, casal e filho já, e às vezes o animal até como o primeiro filho. E depois é que vem... Exatamente. Depois é que vem os outros, né? E ainda bem que ninguém descartou ninguém, né, gente? Muito bem. Jéssica, eu tenho uma sugestão, assim, que as pessoas antes de procurar adotar um animal, seja por compra ou por adoção mesmo, preferência que seja adotado, mas se for comprado, enfim. Antes de fazer isso, converse com o veterinário. Exatamente. Vá lá no São Chiquinho, né? Olha, eu tô querendo adotar um animal assim, 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 assim. A gente vê alguns vídeos aí passados na internet de raças dóceis atacando pessoas. Isso não é normal, gente. Eu ouvi, inclusive, o Bruno, que também é do São Chiquinho. Um abraço, Bruno, que deve estar ouvindo a gente aqui. O Bruno falando aqui, uma entrevista que concedeu aqui a gente, que se eu não me engano foi no sábado, né? Foi. Ele falando que o animal ele reflete a maneira que ele é criado, a maneira que ele é adestrado, que ele é tratado dentro de casa. Então, um chau-chau, ele não é um cão agressivo. Se ele foi criado dessa maneira, ele vai ser agressivo, né? Assim que funciona. E esse tipo de comportamento animal, que aí o Bruno falou, olha, gente, essa raça ela não é assim. Então, antes de você comprar, né? Procura um médico veterinário, né? Procura saber sobre a raça também. O Chow-Chow, assim, ele é um animal que ele foi feito para guarda. Então, quando a gente observa aquele ursinho, né? Que ele parece um ursinho, aquela coisa muito bonitinha, muita gente começa a criar ele como se fosse um poodle, um shih tzu, um bonequinho que quer ali ficar apertando, que quer ficar beijando, Só que não foi uma raça especificamente para isso. E aí as pessoas confundem. E aí, às vezes, o animal ele ataca por não querer, por ser uma característica dele, entendeu? Então, assim, não é que seja um animal agressivo, mas ele tem alguma característica da raça dele que ele não gosta disso. Uhum. E aí a gente fica o quê? Forçando a barra. Aí força a barra. O animal, como ele é de guarda, geralmente ele tenta guardar o proprietário também. Uhum. Ele sente ciúme do proprietário. E aí vai uma pessoa externa. Então você precisa ter esse cuidado. As pessoas que chegam ali, você tem que ter realmente a noção de que seu animal, ele não vai atacar ninguém. Você tem que ter essa segurança. Uhum, claro. Mas não pelo fato do animal ser agressivo com todo mundo. Por aquela peculiaridade. Peculiaridade, exatamente. Por aquela ação momentânea. Uhum. Então você tem que realmente saber como é o seu cachorro. Não pode simplesmente chegar, não, pode colocar a mão aí nele, que meu cachorro não morde. Você tem certeza disso? Você tem certeza de todas as características do seu animal? Você sabe de todas esses comportamentos do seu animal? Pois então é. você tem que estar muito ciente disso. Muito bem. Jéssica, mais uma vez, muito obrigado pela concessão da entrevista. A Jéssica, ela é veterinária do Pet Shop São Chiquinho, que fica aqui na Avenida Ventura de Farias, número 40.